Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A Justiça mandou soltar o influenciador suspeito de fazer parte de uma quadrilha que enviava drogas para a Europa em barcos. Ele abriu a empresa, dona de uma dessas embarcações apreendidas, e estava preso por porte ilegal de armas. Nas redes sociais, Rodrigo de Paula Morgado, de 30 anos, dá dicas financeiras e se apresenta como contador e empreendedor. Saber contabilidade é essencial. Ele é um dos investigados pela Polícia Federal no esquema de envio de toneladas de cocaína para a Europa e para a África, em barcos e veleiros. Um dos criminosos gravou a ação. Já estamos aqui no local combinado, esperando os amigos para fazerem a coleta. A estratégia tem sido usada pelo crime organizado. A polícia levanta estrutura, começa a melhorar a inteligência, descobre, né, qual é a forma que aquela organização criminosa está transportando e levando a droga para fora do país. A organização criminosa vai e muda a modalidade, principalmente de transporte. Rodrigo Morgado ficou 3 dias preso por porte ilegal de armas, mas a justiça determinou que ele responda em liberdade. A investigação começou depois que um barco foi apreendido com 3 toneladas de cocaína em 2023. A embarcação partiu de Ilhabela, no litoral paulista. O velejador foi preso depois de cruzar o Oceano Atlântico, perto da costa de Guiné-Bissau, na África. A Polícia Federal descobriu que o veleiro pertence a uma construtora aberta em 2022 por Rodrigo Morgado. Dados do relatório de inteligência revelam indícios de que a empresa era usada para ocultar os verdadeiros donos da embarcação e ainda lavar dinheiro do crime organizado. Em 7 meses, a empresa recebeu 17 milhões de reais. O relatório destaca que as transferências aconteciam das formas mais bizarras possíveis. Rodrigo Morgado exercia a função relevante nos mecanismos voltados à ocultação de valores com origem no tráfico de drogas, papel considerado estratégico. A PF apreendeu 2 carros de luxo. A dona da construtora é Cláudia Saito, também investigada. Ao solicitar a emissão de passaporte, ela informou ser cabeleireira. Apesar da construtora ter movimentado 34 milhões de reais em menos de um ano, ela pediu auxílio emergencial. O nome de Rodrigo Morgado também está envolvido num processo trabalhista. Uma empresa dele sorteou um carro para funcionários. A vencedora foi demitida e o escritório exigiu a devolução do veículo. A defesa afirma que Rodrigo Morgado está à disposição das autoridades para a elucidação da Operação Narcovela. Sobre o caso trabalhista, afirma que já foi resolvido amigavelmente. A defesa de Cláudia Saito diz que ela vai provar a inocência. Levantamento revela que a maioria das vítimas de fraudes do INSS vive em áreas rurais do país. Na Bahia, rio transborda e temporal abre cratera em rodovia. Faltando menos de um mês para o fim do prazo, mais da metade dos contribuintes ainda não enviou a declaração do imposto de renda. Zelensky afirma que não pode garantir a segurança de chefes de Estado durante desfile em Moscou. E Rússia ameaça reagir se Ucrânia atacar o país. Saiba qual a nova tecnologia usada pelo Exército Brasileiro para transferir dados com mais segurança. No futebol, a expectativa para o duelo entre Cruzeiro e Flamengo com transmissão da Record, R7 e Play Plus. E você vai conhecer os artistas que levam música e esperança a pacientes em tratamento de doenças graves. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema.
Por causa do golpe do falso advogado, a OAB criou uma ferramenta virtual para reduzir o risco de fraude. Os estelionatários acessam o site do Tribunal de Justiça para conseguir informações privilegiadas de processos. Com os dados em mãos, os criminosos fingem ser advogados e tentam convencer vítimas a fazer pagamentos com a justificativa de liberação de valores judiciais. A foto e nome do advogado são verdadeiros, mas o Dr. Silvino nem imaginava que criminosos usavam as informações dele para enganar clientes. Bom dia, Caio, tudo bem? Aqui é Silvino, advogado. O motivo do meu contato seria uma ação que a gente moveu, né? Caio é sobrinho de Silvino. Assim que recebeu a mensagem do falso advogado, entrou em contato com o tio. Meu sobrinho, que tem uma ação comigo, me conhece e tem uma intimidade maior, então ele já sabia que a pessoa não era a pessoa, né, que não era eu. Os dados usados pelos criminosos foram tirados de processos judiciais. Eles usam informações verdadeiras para convencer as vítimas a realizar pagamentos. Ele fala que ganhou a ação e que precisa pagar um imposto de renda, então ele precisa de um valor para que a pessoa deposite para que ele possa liberar o dinheiro. E foi por causa de casos como o do Silvino que a OAB lançou uma ferramenta online para confirmar rapidamente se um advogado é mesmo quem diz ser. E o processo é simples. Na plataforma Confirme ADV, o cliente informa o número de inscrição do profissional, o estado onde atua e o e-mail recebido. E depois é só confirmar. A solicitação vai direto para o profissional, que tem 5 minutos para confirmar a identidade. Este especialista em segurança digital afirma que quem ganha uma ação na justiça não precisa pagar nada para receber o valor. O Tribunal de Justiça envia uma ordem ao banco onde está o depósito judicial e, através disso, o banco deposita na conta do próprio cliente ou a conta do escritório de advocacia. São Paulo lidera o número de vítimas. No ano passado, foram 1.600 denúncias. Se caírem nesse tipo de golpe, fazer um boletim de ocorrência, entrar em contato com o advogado que está cuidando da causa para ver o que pode ser feito, solicitar devolução em casos de fraude envolvendo o Pix. A concessionária de uma das principais rodovias de São Paulo divulgou imagens do momento em que criminosos tentam bloquear a via para assaltar motoristas. Era madrugada de quarta-feira quando um grupo aparece nas imagens colocando cones na pista da rodovia dos Imigrantes, na Baixada Santista. Eles tentam interromper o fluxo de carros que seguem no sentido Santos e Guarujá. Na imagem é possível ver pelo menos 5 criminosos. Logo que eles montam o bloqueio, um carro passa. Nossa, tá fechado aqui? Ué? Eita! Abaixa. Assalto. Eu falei, tem coisa errada. Falei pra moça, tá fechado. Não parei o carro porque eu já sabia que aquilo ali era coisa errada. Tinha alguma coisa estranha. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Assim, acho que a única coisa que eu posso dizer é que esse motorista salvou a minha vida. Que bom que ninguém tirou. O falso bloqueio aconteceu no quilômetro 57, sentido litoral, na altura de Cubatão. Outros carros também escapam. Logo na sequência, viaturas da polícia chegam e os criminosos fogem. Até agora, nenhum suspeito foi identificado ou preso. Uma auditoria da Controladoria Geral da União apontou que as principais vítimas do golpe bilionário dos descontos do INSS foram aposentados que vivem em áreas rurais do país. Do total de vítimas prejudicadas pelos descontos indevidos em benefícios do INSS, 67% vivem na área rural. O relatório da Controladoria Geral da União mostra que, além do público-alvo ser idoso, a maior parte mora no campo, sem transporte próprio, com dificuldades de acesso à internet e de deslocamento até uma agência para atendimento e esclarecimento de dúvidas. A investigação da Polícia Federal também revelou que, em algumas cidades, mais da metade dos aposentados possui vínculo com alguma associação. Dos 186 municípios analisados, 19 são do Maranhão e do Piauí, estados que têm pelo menos 60% de aposentados ou pensionistas com descontos de mensalidades para associações. Mas, segundo o relatório da CGU,
A maioria das entidades investigadas não tem estrutura para oferecer qualquer tipo de serviço. Para os investigadores, os beneficiários das áreas rurais foram escolhidos pela dificuldade de acesso aos centros urbanos. Os aposentados e pensionistas nessas regiões teriam mais problemas para cancelar os descontos, o que facilitaria a continuidade do golpe. O valor descontado ilegalmente entre 2019 e 2024 chega a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Desse total, 2 bilhões e 870 milhões de reais eram de beneficiários de áreas rurais. A crise provocada pela investigação da Polícia Federal gerou o pedido de demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe. O ex-deputado federal Volney Queiroz, que era o secretário executivo da Previdência, assumiu o cargo. O INSS informou que vai processar as empresas envolvidas nas fraudes. A Advocacia Geral da União disse que vai investigar os agentes públicos envolvidos no caso. O plano de devolução do dinheiro desviado deve ser apresentado pelo governo na semana que vem. A polícia localizou hoje o carro da professora que foi encontrada morta no início desta semana, perto do autódromo de Interlagos, em São Paulo. Durante a perícia no carro, os policiais apreenderam um celular que pode ser de Fernanda Bonin. O carro estava a 1 quilômetro de distância do local em que o corpo da vítima foi encontrado. Fernanda tinha 42 anos e foi vista pela última vez no domingo passado, quando saiu do prédio em que morava para se encontrar com a ex-companheira. A mulher prestou um novo depoimento ontem por cerca de 5 horas. De acordo com a polícia, a vítima tinha sinais de estrangulamento. Nos destaques internacionais, o presidente Zelensky, da Ucrânia, rejeitou uma proposta de cessar fogo de 3 dias com a Rússia. A pausa ocorreria durante a comemoração pelo fim da Segunda Guerra em Moscou na semana que vem. O presidente Putin deve receber líderes mundiais, entre eles os presidentes da China e do Brasil. Zelensky afirmou que não poderá garantir a segurança das autoridades que vão participar do desfile do Dia da Vitória em Moscou, no próximo dia 9 de maio. O comentário sobre a segurança das comemorações foi interpretado pela diplomacia russa como uma ameaça direta. O vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, disse que Kiev pode ser atacada. A expectativa é de que 20 líderes acompanhem Putin no desfile que lembra a vitória da Rússia contra a Alemanha nazista. O presidente Lula já confirmou presença. O presidente da China, Xi Jinping, também é esperado. A Ucrânia usa drones para atacar alvos na Rússia e já atingiu Moscou em várias ocasiões. Quando propôs o acordo, o Kremlin disse que a resposta da Ucrânia seria um teste sobre a disposição em negociar a paz. O presidente Zelensky disse que a relação do país com os Estados Unidos melhorou e que Donald Trump autorizou a primeira exportação de armas para a Ucrânia desde que assumiu o mandato. Os dois concordam sobre a necessidade de uma trégua de pelo menos 30 dias. Um ataque ucraniano com drones deixou ao menos 5 feridos. A defesa aérea russa afirmou ter interceptado cerca de 170 drones numa única noite. O grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo de um refém israelense que está há mais de 1 ano e meio na faixa de Gaza. Maxim Erkin foi sequestrado em 7 de outubro de 2023, no festival de música que acontecia perto da fronteira com a faixa de Gaza. A família não autorizou a divulgação das imagens. Este é o segundo vídeo de Maxim Erkin publicado pelo Hamas. No mês passado, outra gravação foi revelada como prova de vida. Israel classifica esse tipo de vídeo como terrorismo psicológico, usado para pressionar o governo a fechar um acordo que beneficia o grupo terrorista. Em uma manifestação, familiares e amigos dos 59 reféns mantidos na faixa de Gaza pediram a libertação dos sequestrados. As forças israelenses fizeram novas operações no território palestino. Segundo a Defesa Civil de Gaza, 11 pessoas morreram. A ação tinha como alvo um integrante do grupo terrorista. Milhares de reservistas foram convocados nos últimos dias. Segundo a imprensa de Israel, a intenção é expandir as ações dentro do território de Gaza.
O Gabinete de Segurança deve se reunir amanhã para aprovar os novos planos militares. Em Jerusalém, as sirenes de alerta para ataques aéreos soaram. Um míssil foi interceptado pela defesa antiaérea. Os rebeldes Houthis assumiram a autoria do ataque. O grupo terrorista é financiado pelo Irã e apoia o Hamas. Ninguém se feriu. Portugal vai notificar 18 mil estrangeiros para deixar o país. A medida foi confirmada pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro. Na primeira etapa da ação, mais de 4.500 imigrantes em situação irregular vão ser notificados e terão 20 dias para deixar o país voluntariamente. Nas próximas semanas, esse número pode chegar a 18 mil. Os brasileiros representam a maior parte da população estrangeira em Portugal. Uma consultoria de Portugal encontrou uma solução criativa para atrair profissionais qualificados do Brasil. Oferecer moradia temporária com a vaga de emprego. A iniciativa tem ajudado brasileiros a se estabelecer no país sem ter que lidar com o alto custo da moradia. 10 passos. Essa é a distância da nova casa do Cauê até o trabalho. O desenvolvedor de tecnologia chegou a Portugal em janeiro com um emprego que oferece moradia no país por até 1 ano. O fato de eu já ter uma morada para ficar aqui nos meus 6 primeiros meses, no meu primeiro ano aqui, é algo que me alivia muito. A ideia da consultoria portuguesa, que tem escritórios no Brasil, surgiu há 1 ano para resolver o problema da falta de mão de obra qualificada. No Brasil nós temos a vantagem da língua, portanto é uma vantagem que temos, e depois também temos profissionais normalmente com uma experiência muito grande, que estão habituados a trabalhar em projetos grandes. Kátia é uma das responsáveis pelo recrutamento de novos funcionários. Ela explica que o fato do trabalho oferecer um lugar para ficar logo na chegada faz toda a diferença. A partir do momento em que as pessoas percebem que a questão da moradia deixa de ser uma preocupação, elas só estão preocupadas em adaptar-se ao país, em adaptar-se ao projeto que vêm integrar. E isso, obviamente, dá-lhes uma grande segurança, não só para elas, mas também para quem quer trazer família. O preço das casas em Portugal, principalmente nas grandes cidades, é hoje uma conta que pesa para portugueses e imigrantes. Segundo a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, nos últimos 10 anos, o valor da moradia cresceu 4 vezes mais do que o rendimento médio da população. Não ter esse boleto para pagar e poder se adaptar ao trabalho e preparar tudo para a chegada da mulher e do filho foi decisivo para o Heriberto. Ele deixou Brasília em fevereiro deste ano. Estou com um tempo confortável para poder procurar algum local agradável para minha família. Já o carioca Felipe está em Portugal desde julho do ano passado. Ele chegou a morar no apartamento oferecido pela empresa. Agora já conseguiu um cantinho em Lisboa e se sente em casa. Apesar de sentir bastante saudade, principalmente da família, dos amigos, eu me adaptei muito bem a Portugal e a Lisboa, então o estilo de vida ele é bem equilibrado. Eu já estou bem adaptado e me divirto bastante aqui. De volta ao Brasil, sirenes de alerta para deslizamentos foram acionadas hoje em Salvador por causa de temporais. A chuva forte também atingiu outras cidades da Bahia. Um rio transbordou e uma cratera se abriu em uma estrada. Os moradores de Santo Amaro, no recôncavo baiano, amanheceram debaixo d'água. O rio Subaé, que corta o município, transbordou depois do temporal. Em apenas 24 horas, choveu 180 milímetros, o dobro do previsto para o mês inteiro. 80 famílias precisaram sair às pressas de casa e estão abrigadas em uma escola. No mercado municipal, cerca de 50 comerciantes e voluntários se juntaram para tentar salvar os produtos. Mas Dona Neide não escapou do prejuízo. Acabei perdendo a mercadoria toda porque a água subiu muito e ficou à altura, acima da minha barraca. Na região metropolitana de Salvador, mais transtornos. A força da água abriu uma cratera nessa rodovia, na cidade de Mata de São João. Motoristas precisaram pegar um atalho para seguir viagem. Em Lauro de Freitas, ruas ficaram alagadas e os carros presos na enchente. Em Candeias, uma encosta cedeu, mas ninguém ficou ferido.
Em Salvador, o temporal também não dá trégua. A Defesa Civil emitiu um alerta após o acumulado de chuvas ultrapassar 200 milímetros em 72 horas, mais da metade do volume previsto para o mês inteiro na cidade. Quase 300 chamados de moradores foram recebidos neste período. Na periferia da capital baiana, o solo encharcado colocou em risco a população, que vive em áreas de encostas. As sirenes de alerta precisaram ser acionadas. Pelo menos 117 municípios baianos estão em situação de perigo por causa dos temporais. Hora de conversar com a Giovana Rizardo para saber o que esperar do tempo neste domingo. Oi, Giovana, boa noite. Boa noite, Salsi. A chuva segue concentrada nos estados do norte e no litoral do nordeste. Oi, Sérgio, boa noite também. E boa noite para você que está com a gente. Ao contrário disso, nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, um sistema de alta pressão vai continuar afastando as nuvens de chuva nos próximos dias. Na capital paulista, as manhãs ainda vão ser geladas até pelo menos terça-feira. À tarde o sol aparece e os termômetros sobem bastante, chegam aos 28 graus. Hoje, o litoral da Bahia registrou os maiores volumes de chuva. Neste momento, as nuvens carregadas aparecem nesses pontos coloridos aqui das imagens de satélite. Amanhã, os ventos quentes e úmidos provocam instabilidades em todos os estados da região norte. No Nordeste, a frente fria continua estacionada entre Bahia e Alagoas, provocando temporais. Por isso, o alerta de perigo que temos mostrado aqui no JR segue valendo. Domingo à tarde com 27 graus em Porto Alegre e em Brasília, 28 no Rio de Janeiro, 31 em Natal e até 32 em Manaus. Tempo delivery. O João quer saber como fica o tempo em Trindade, Goiás. Bem-vindo, João. Os próximos dias por aí vão ser ensolarados e sem nada de chuva. À tarde, as temperaturas sobem e chegam aos 28 graus. A Claudiene escolheu a Açailândia, no Maranhão. Olá, Claudiene. Domingo de sol e tempo firme. Faz até 31 graus. A partir de segunda, volta a chover e na terça-feira tem previsão de temporais com raios. As máximas variam entre 29 e 30 graus. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery. É só mandar o nome de uma cidade nas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Salsi, Sérgio. Obrigado, Giovana. A seguir tem futebol. Você vai ver a expectativa para o jogo entre Cruzeiro e Flamengo, com transmissão da Record, R7 e Play Plus. E você vai conhecer a nova ferramenta que vai ajudar as Forças Armadas. Exército Brasileiro testa tecnologia que usa física quântica para tornar mais segura comunicação entre bases militares. O Exército Brasileiro estuda a implementação de uma nova tecnologia sem fio que vai permitir uma comunicação mais segura entre as bases militares. Os equipamentos usam feixes de luz invisíveis a olho nu e garantem o sigilo de informações em casos de guerra. O equipamento, instalado no alto do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na zona sul do Rio, é pequeno e quase não chama a atenção. Mas representa um passo gigante na segurança nacional. Há 6 meses, ele permite a comunicação sem fio com o Instituto Militar de Engenharia, a cerca de 800 metros de distância. Aqui, a conexão não depende de rede de telefonia, internet ou satélite. O Exército é a primeira vez que está sendo instalado um enlace desse tipo e já tem tido alguns retornos, né? Naturalmente, é uma preocupação de defesa, mas também bancos, as infraestruturas críticas no Brasil, né? Os estudos da nova tecnologia no Brasil começaram em 2021, em universidades do Rio de Janeiro. Os pesquisadores conseguiram fechar comunicação entre a capital e Niterói, na região metropolitana, a quase 7 quilômetros de distância, por meio de feixes de luz quântica, que são partículas invisíveis transmitidas de forma precisa e de difícil interceptação. Qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo
de tentativa de extração de informação vai inevitavelmente alterar aquilo que você quer observar. E, portanto, qualquer tipo de pessoa tentando interceptar, ela será detectada. A corrida por conexões seguras tem aumentado diante dos conflitos internacionais. Na guerra da Ucrânia, militares russos usam rastreadores e bloqueadores de comunicações. Os equipamentos interrompem frequências de rádio e de satélite, impedindo o uso de GPS pelas tropas ucranianas. A nova tecnologia prevê até a comunicação com drones, mas ainda esbarra em alguns obstáculos. Atualmente, a conexão enfrenta um limite de 15 quilômetros de distância e não pode haver barreiras no caminho, o que numa cidade montanhosa como o Rio de Janeiro fica mais complicado. Por isso, os estudos de aperfeiçoamento continuam. O próximo passo será tentar fazer a conexão via satélite com outras redes urbanas que estão se formando no Brasil. Um peixe exótico encontrado no litoral de Salvador tem preocupado pesquisadores. É que a espécie não tem predadores naturais ali na região e pode causar um desequilíbrio na fauna marinha. No fundo do mar, o peixe-leão chama a atenção pela beleza. A espécie foi avistada pela primeira vez no litoral de Salvador, próximo ao Farol da Barra, durante uma aula de mergulho com turistas. Um instrutor percebeu a presença do peixe exótico e fez a captura do animal. Peixe bem bonito, né? Tem uma coloração bem vibrante. E já chamou a atenção de cara, a gente já deu uma atenção maior. O peixe-leão é originário do Oceano Indo-Pacífico e é considerado invasor por aqui. O animal encontrado em Salvador foi retirado do mar em segurança e colocado num aquário com bomba de oxigênio. Agora está sob os cuidados dos pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. A gente vai analisar os contaminantes, né, no tecido, né, saber se tem a quantidade de metais pesados, de organoclorados e outros contaminantes que ele traz. Por ser um predador, ele acumula esses contaminantes para que a gente possa determinar o quão seguro ele é para o consumo. A presença do peixe-leão no litoral brasileiro é considerada preocupante porque não existem predadores naturais para a espécie, o que pode causar um desequilíbrio na fauna marinha. O peixe-leão chega a consumir até 20 peixes em apenas 30 minutos. A espécie costuma habitar águas profundas, mas no litoral brasileiro tem aparecido com frequência em locais rasos, no arquipélago de Fernando de Noronha. Aqui na Bahia ainda é considerado uma raridade, mas que já preocupa. O peixe-leão também representa um risco aos humanos. Um contato desse pode ser fatal, né? Porque se a pessoa tiver algum tipo de alergia à toxina de um peixe desse, possa vir até a óbito. Então, é importante que a gente não toque no animal se não conhece. Durante a restauração de um edifício histórico em Santos, no litoral de São Paulo, os pesquisadores descobriram pinturas com mais de 100 anos. O prédio, inaugurado em 1913 e com arquitetura de influência portuguesa, vai ser transformado em museu. A 5 metros de altura, Demontier faz um trabalho minucioso. Ele usa bisturi para raspar a parede, cuidadosamente. Debaixo de 5 camadas de tinta, tem uma relíquia com pelo menos 100 anos de história. A gente entra nesses espaços da maneira mais íntima possível. A gente fica ali em contato com a parede, com a história. A gente vai vendo cada etapa decorativa, pelo menos, ao longo dos anos. Em parte da sala, a pintura artística já foi revelada. Laços com festões pintados à mão. O lugar que está sendo restaurado fica no Centro Português de Santos, edifício tombado pelo patrimônio histórico e que ostenta uma arquitetura do século XIX. Faz parte, né, dos elementos arquitetônicos no Brasil, principalmente dos grandes edifícios desse período de construção. Neste pequeno pedaço da parede, os restauradores revelam cada pintura que foi feita ao longo dos anos. Quando ficou pronto em 1913, esse era um salão de jogos para membros da comunidade portuguesa de Santos. Depois, passou a abrigar encontros de mulheres, com muita música, poesia. Agora, depois do restauro, a ideia é transformar esse espaço em um museu, que vai guardar importantes objetos históricos, como, por exemplo, esse livro, uma edição de Os Lusíadas de 1880, doada por Dom Pedro II. O livro, escrito pelo português Luís de Camões,
também foi restaurado. Todo o trabalho de recuperação da sala deve levar ao menos 3 anos. A história é uma cultura portuguesa, nós que oferecemos tanta coisa, nós temos que restaurar. A gente no Brasil ainda carece muito, né, de uma consciência da população da preservação dos edifícios históricos, então é muito importante também que a gente deixe as restaurações de forma didática para o público visitante. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. A história do homem que foi preso acusado por um crime que não cometeu. O Vitor estava conversando com amigos quando a polícia chegou. Já abordou a gente com agressividade. Ele conseguiu provar o erro da justiça. Foi solto, mas 6 anos depois ainda é considerado um foragido. Já fui detido, acredito que umas 10 vezes. As dificuldades de ter uma ficha suja, mesmo sem nunca ter sido considerado culpado. A Europa em perigo. O que está por trás do apagão que deixou milhares de pessoas às escuras e paralisou 5 países? Nós ficamos sem água, sem ir no banheiro e na calçada do aeroporto sem poder entrar. Uma ação orquestrada ou um alerta vermelho do colapso mundial do clima? O Domingo Espetacular foi em busca de respostas. Terrível, só querendo ir para minha casa. Que tal uma aventura pra lá de inusitada em um carro que vira barco? É um carro anfíbio. Ou num carro popular que se transformou em uma máquina de luxo? Todo mundo acha que é aquele carrão famoso que custa Todo mundo milhões? acha que é um super esportivo, que vale 2, 3 milhões, mas não é, né? No mar e na terra, quando o assunto é criatividade, eles são os reis da gambiarra. É no Domingo Espetacular. Logo após o Brasileirão. Hora do esporte. Amanhã a Record vai transmitir com exclusividade na televisão aberta um jogão pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai receber o Flamengo no Mineirão. O Bruno Lohance está aqui com a gente. Bruno, boa noite. Partida para não tirar os olhos da TV. Boa noite, Sérgio. Salve, tem que ficar todo mundo ligado, porque vale muita coisa. Afinal de contas, o Cruzeiro se recuperou na temporada e quer encostar no líder Flamengo. Flamengo que, além de puxar a fila no Brasileirão, tem o melhor ataque, a melhor defesa e o artilheiro da competição. Será uma partida com muitas atrações e reencontros de ex-ídolos. O Mineirão será palco de um duelo de gigantes. De um lado, Gabigol, que vai reencontrar o ex-clube, o Flamengo, pela primeira vez. Vestindo a camisa do Cruzeiro, é o artilheiro do time mineiro no ano, com 8 gols. Ele joga, mas ele não joga sempre. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo e isso nos satisfaz. Do outro lado, Arrascaeta, que conhece bem os caminhos do estádio. Afinal, foram 4 temporadas no Cruzeiro. Hoje, o uruguaio é ídolo no rubro-negro. E também o artilheiro do time no ano, com 7 gols, 5 só no Brasileirão. O Arrasca é um jogador que obedece muito taticamente, é muito inteligente na ocupação dos espaços. O importante é que ele está sendo muito decisivo para a gente. O Cruzeiro vai tentar defender sua invencibilidade como mandante no Brasileirão. São 3 jogos e 3 vitórias, com 100% de aproveitamento. Mas vai enfrentar o líder da competição. O Flamengo está invicto com 4 vitórias e 2 empates. E tem o melhor ataque e também a melhor defesa. O Flamengo é muito favorito para esse jogo. Tem um time entrosado, tem um elenco muito, mas muito melhor que o Cruzeiro. Vive um momento muito mais de confiança. O Cruzeiro tem jogadores importantes, mas o Leonardo Jardim não conseguiu montar um time. Mesmo jogando em Belo Horizonte, o Flamengo tem até a obrigação de ganhar. As emoções de Cruzeiro e Flamengo você acompanha na Record, no R7 e no Play Plus, amanhã, a partir das 6 da tarde. Imperdível. A seguir, tem mais futebol. Você vai ver os gols de sábado do Campeonato Brasileiro. E você vai ver também, a menos de um mês para o fim do prazo, mais da metade dos contribuintes ainda não enviou a declaração do imposto de renda.
Mutirão gratuito no feriado ajuda quem ainda não declarou o imposto de renda. Faltam poucos dias para o fim do prazo. Você vai conhecer agora como funciona o laboratório da Polícia Civil de São Paulo, responsável por traçar o perfil e o comportamento de criminosos para ajudar na solução de casos complexos. Foi esse trabalho que contribuiu para esclarecer o assassinato da estudante da USP há 15 dias, pouco depois de sair do metrô. Olhos atentos aos computadores. Na tela, cada detalhe da cena do crime. O objetivo é entender como tudo aconteceu. Por que aquele local? Por que aquele horário? Por que aquela pessoa? Por que esse tipo de ferimento? O que isso fala da motivação do autor? Foi impulsivo? Foi agressivo? O objetivo é simplesmente contribuir com a investigação. As respostas são fundamentais para direcionar a linha de investigação. O laboratório de perfis é acionado quando ainda não existe um suspeito identificado. Os policiais, então, analisam todos os dados da ocorrência para traçar as características de um possível autor do crime. Em um ano, pelo menos 11 casos em São Paulo foram solucionados com a ajuda do laboratório. Por conta do perfil da vítima, você até acha outras vítimas, né? Então, ele tem esse perfil, ele prefere mulheres que têm um cabelo assim. Como é que ele mata essas mulheres? A primeira investigação a usar a técnica foi em maio do ano passado, num feminicídio. O suspeito foi identificado e preso pelos policiais. O núcleo é chamado de perfilhamento da Polícia Civil de São Paulo. É o primeiro no país que investiga somente o comportamento dos suspeitos. A investigação mais recente foi a de Bruna Oliveira, a estudante de 28 anos encontrada morta na zona leste de São Paulo. Ela desapareceu quando voltava para casa. Nesse vídeo, ela aparece sendo seguida por um homem. O suspeito foi identificado pela polícia graças ao departamento. Não são todos os casos que o núcleo atua. Para auxiliar, por vezes, num direcionamento com um outro olhar, né? Que não da perícia, que não da investigação. Viajar nas férias, feriados ou até mesmo num fim de semana comum é sempre uma ótima opção para descansar e relaxar. Mas ao reservar uma hospedagem é bom ficar atento aos falsos anúncios, isso para evitar prejuízos e frustração. Este homem, que prefere não se identificar, procurava um imóvel em uma plataforma digital. Preço, as fotos do imóvel, o endereço, tudo dentro do esperado do anúncio de aluguel em uma plataforma online. Ele pagou R$ 750 para garantir o apartamento, mas depois percebeu que o anúncio era falso. Liguei algumas vezes, não foi atendido e fui bloqueado. Então, a partir daí, eu tinha certeza que tinha caído num golpe. Luana queria passar o feriadão em Pirenópolis, cidade turística de Goiás, mas também foi enganada. Estava num valor muito acessível, né? Nós chegamos no local, batemos no portão, ninguém atendia, até que o dono, o proprietário dessa pousada nos atendeu e até assustado, né? Falou, olha, eu acho que vocês cairiam em um golpe. Os brasileiros perderam mais de 10 bilhões de reais com fraudes financeiras no ano passado, de acordo com o levantamento da Federação Brasileira de Bancos. Aumento de 17% em relação a 2023. As pessoas não checam muitas informações. No momento de fazer certos pagamentos, certas compras, há uns requisitos de segurança que ele precisa se atentar. Nessa atenção, nesse momento, é que muitas vezes é possível você perceber que há uma situação diferente do normal. Hoje, dia 3 de maio, Porto Alegre celebra o Dia da Superação e da Solidariedade, em memória das enchentes de maio do ano passado. A ideia é agradecer o trabalho dos bombeiros, da Defesa Civil e de todos os voluntários que prestaram socorro às vítimas da chuva. Há um ano, os gaúchos deram as mãos para salvar parentes, vizinhos, amigos e também desconhecidos vítimas das enchentes. Luiz foi um dos voluntários. Porque eu lembro do cheiro desse local, eu lembro das vozes e eu lembro do mais importante, que era o comprometimento que a gente tinha em salvar. A gente sabia que a gente tinha muito ainda para dar, sabe? Everton é policial militar e se transformou em voluntário para resgatar pacientes desse hospital na região metropolitana de Porto Alegre. 1, 2, 3. Logo consegui me inserir num dos barcos da
dos bombeiros militares e começar a ajudar. E a prioridade número 1 daquele momento era retirar as pessoas acamadas, as pessoas entubadas aqui do HPS de Canoas. Em todo o estado, a chuva trouxe prejuízos para mais de 2.300.000 moradores. Só na capital gaúcha foram cerca de 160.000 pessoas atingidas pela inundação. Um ano depois da enchente histórica, o dia 3 de maio sempre será lembrado em Porto Alegre como o dia da superação e da solidariedade. A data é uma referência ao início dos alagamentos na cidade e à força do gaúcho para sobreviver e ajudar o próximo. A gente, claro, ficou triste, até hoje a gente se emociona, se fala muito, mas a gente quer ter coragem e acreditar que, vai dar tudo certo, que não vai acontecer isso novamente. Atenção, atrasadinhos. A menos de um mês para o fim do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, mais da metade dos contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. Com a rotina corrida, o advogado André ainda não conseguiu enviar a declaração do imposto de renda deste ano. Eu tenho uma pasta que eu vou salvando. Conforme vai chegando aqueles informes de rendimento, eu vou salvando ali dentro da pasta. Mas o duro é você pegar as informações do contador, mandar e ficar esclarecendo. Durante o feriado prolongado, esta faculdade particular de Osasco, na Grande São Paulo, abriu as portas para um mutirão diferente. Alunos e professores voluntários dos cursos de Ciências Contábeis e Administração se juntaram para ajudar contribuintes com dúvidas, organizando documentos e preenchendo as declarações. Eu tenho situações de aposentados que aparecem aqui que estão com o CPF bloqueado porque não fez imposto de renda de anos anteriores. Eu tenho garotos de 17, 18 anos que vão abrir uma conta bancária, não conseguem porque o CPF está bloqueado. Porque geralmente o pai paga pensão, por exemplo, e ele tem imposto de renda na fonte e não declarou. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda vai até 30 de maio. Quem atrasar paga multa, que começa em R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. O alerta que a gente dá sempre é o seguinte, procure fazer o mais rápido possível. Até agora, a Receita Federal recebeu quase 20 milhões de declarações, cerca de 40% do total esperado. Seu Rory está entre os que já cumpriram com o dever. Mesmo assim, foi até o mutirão para confirmar se tinha feito tudo certo. E sim, recebeu parabéns e ficou feliz por saber que tem direito a uma restituição. R$ 190, dá um almoço. Saímos, já transmitiu, já está tudo certo. A dica é a seguinte: entrega a declaração e depois, se precisar, faz a retificação. De cada 10 brasileiros, um pode ter as chamadas pedras nos rins ao longo da vida. Em casos graves, o risco é de infecção generalizada. Muitos pacientes precisam passar por cirurgia, mas agora uma nova tecnologia torna o procedimento mais rápido e seguro e, o melhor de tudo, sem a necessidade de fazer um corte profundo. Os exames do Rodrigo indicavam um tumor e um cálculo renal. Depois de passar por 2 procedimentos médicos, agora a sensação é de alívio, mas ele ainda se lembra bem das dores que sentia. Há uma dor intensa nas costas, parece que estão apertando por dentro algum órgão, dá vontade de sair rolando pelo chão. Uma nova tecnologia com laser mais potente diminui o tempo de cirurgia de pacientes que vão retirar pedra nos rins. O equipamento, aliado a uma câmera de alta resolução, ajuda a equipe médica a identificar com mais precisão onde há necessidade de intervenção. Com este aparelho, o médico não precisa realizar cortes no paciente. O especialista do Instituto do Cálculo Renal do Hospital Muriá explica que na ponta do equipamento chamado endoscópio tem um chip com uma câmera que mostra imagens de dentro do rim. Então o laser emite a luz e fragmenta as pedras. O médico controla tudo por meio dessa espécie de controle remoto. A gente sempre começa com uma potência mais baixa. E a gente vai sentir o cálculo, experimentar o cálculo e entender como aquele cálculo vai reagir com aquela potência baixa. A cirurgia costuma ser feita em pacientes com pedras acumuladas ou de grandes dimensões.
Cálculos acima de 2 centímetros ou a partir de 2 centímetros, a gente fazia uma cirurgia que era a percutânea, que entrava pelas costas, que furava o rim pelas costas. E essa cirurgia é muito mais agressiva. Depois do susto, o Rodrigo diz que os hábitos mudaram. Então, uma coisa que eu fiz foi cortar refrigerante e agora tomando muita água. O ataque de uma onça pintada contra um caseiro no Pantanal na semana passada abriu uma nova discussão sobre o hábito de dar alimentos a animais silvestres. A prática é criminosa aqui no Brasil. A onça pintada capturada no Pantanal permanece em observação no Centro de Reabilitação em Campo Grande. O animal está desnutrido e, mesmo após a recuperação, deverá permanecer em cativeiro. A Polícia Ambiental acredita que foi este o felino que atacou o caseiro que trabalhava num pesqueiro no Pantanal. O corpo de Jorge Ávalo, de 60 anos, foi encontrado numa área de mata, a cerca de 400 metros da casa onde ele morava. A perícia confirmou que o homem foi atacado por uma onça. O circuito de monitoramento do pesqueiro já tinha registrado a presença de um felino que rondava a casa da vítima em fevereiro. A onça pintada é o maior felino das Américas e segue ameaçado de extinção. Pesquisadores estimam que só o Pantanal concentre cerca de 1.000 onças da mesma espécie, o que chama a atenção de turistas que querem ver, fazer vídeos e tirar fotos do animal. E para facilitar esse avistamento, algumas onças são alimentadas e atraídas com peixe, como neste vídeo gravado por pescadores anos atrás, na mesma região onde o caseiro foi atacado. Pensa num animal que é um animal selvagem, que está acostumado a caçar, que está acostumado a ter seu território. De repente você muda todo o padrão de comportamento, fornecendo um alimento mais fácil, achando que ele está tolerando a sua presença, a sua proximidade, mas às vezes essa é a nossa percepção, não é a percepção do animal. Alimentar bichos silvestres é crime ambiental. A ceva é, sim, uma característica de maus tratos e punível aí com pena de detenção, né, de 3 meses a 1 ano e também com a multa que varia de R$500 a R$3.000 por animal que sofrer o ato de abuso de maus tratos. Na Colômbia, 2 pessoas foram presas num aeroporto ao tentar traficar filhotes de macacos. Os 6 animais estavam sedados. Alguns deles são de espécies ameaçadas de extinção. Os filhotes seriam levados para fora do país. A prisão foi em um aeroporto próximo da cidade de Medellín. Segundo a Polícia Ambiental da Colômbia, os presos foram acusados de maus tratos a animais. Anthony Albanese foi reeleito hoje como primeiro-ministro da Austrália. Albanese comemorou a vitória e agradeceu a confiança dos eleitores. Essa é a primeira vez em mais de 20 anos que um premier vence 2 eleições seguidas na Austrália. No cargo desde maio de 2022, o primeiro-ministro tem como plano de governo investir em energia renovável. A apuração completa dos votos ainda deve levar alguns dias, mas as principais projeções apontam para a vitória de Anthony Albanese, tanto que o candidato da oposição já reconheceu a derrota. A China negou que empresas como a responsável pelo TikTok forneçam os dados dos usuários ao governo. O Ministério de Relações Exteriores chinês se manifestou um dia depois da União Europeia impor uma multa milionária à rede social. Para o bloco europeu, a plataforma não garante a proteção de dados dos usuários. O TikTok disse que vai recorrer da decisão e que nunca repassou informações de usuários para o governo chinês. Em Roma, a falta de imóveis para aluguel a longo prazo e o aumento das locações por temporada tem gerado uma crise de moradia na cidade. Italianos e inclusive brasileiros encontram dificuldades para conseguir um lugar para morar. Já na Espanha, as pessoas recorrem a sorteios para alugar apartamentos com valores mais acessíveis. Os aplicativos trouxeram facilidade para alugar imóveis e curta temporada, mas há pouca oferta para moradia com contratos longos. Na Espanha, as cidades que recebem muitos turistas tiveram que recorrer a medidas polêmicas. Em Barcelona, a partir de 2028, estão proibidas as locações de curto prazo, do tipo pagou, entrou. Na capital Madrid,
Além da pouca oferta, o problema é o preço do aluguel para morar. Na última década, o valor dos aluguéis de longo período subiu 82%. A prefeitura criou um sistema subsidiado e estabeleceu um tipo de sorteio. Lorena Pacheco ganhou na loteria municipal o direito de alugar um apartamento de 2 quartos e uma vaga de estacionamento por um valor tabelado. Se eu não tivesse ganhado na loteria, eu e meu parceiro não teríamos condições de pagar um aluguel, porque o preço era impossível, conta Lorena. Na Itália, a situação não é diferente. Com aluguéis caros e de curta duração, a crise imobiliária atinge principalmente a região central de Roma. O Jornal da Record visitou este apartamento de 60 metros quadrados com vista para uma famosa rua no centro da cidade. Se fosse alugado a longo prazo, o valor estimado seria de 1.800 euros, cerca de R$11 mil por mês. Caso seja alugado no formato de curta duração, o dono pode ganhar 5 vezes mais, quase R$46 mil. Roma é a cidade mais populosa da Itália, com cerca de 2.750.000 habitantes, e recebe em média 51 milhões de turistas por ano. A previsão é de que só neste ano, mais de 85 milhões de visitantes devem passar pela capital italiana. Atualmente a gente chega a escutar que existem quartos que custam 800 euros por um quarto, que antigamente era uma média de 300 euros você acabava pagando, né? Os preços dos aluguéis dos imóveis que ainda mantêm locações a longo prazo também aumentaram. Nos últimos 6 meses, os reajustes chegaram a 33%. Os valores elevados também afetam a vida de brasileiros. Elaine conta que só conseguiu encontrar uma casa com preço acessível numa cidade a 2 horas de distância de Roma. Eu moro numa cidadezinha em Rieti. O apartamento que eu moro tem na faixa de 200 metros quadrados. Eu pago 650 euros com o condomínio. Aqui em Roma, um apartamento de 50 metros quadrados está na faixa de 1.200. Autoridades italianas começaram a retirar caixinhas como essas. Elas são usadas na maioria das vezes por proprietários que não moram na cidade e alugam o imóvel à distância sem contato pessoal com o locatário. Tudo é feito online. A pessoa recebe um código pelo celular. Vem aqui, digita a senha, abre a caixinha e retira a chave para acessar o imóvel. Para o governo italiano, essa prática não segue os requisitos legais de locação. A ação é uma tentativa de reduzir os aluguéis a curto prazo. O governo da Itália começou a exigir o registro de todas as locações de temporada em um banco de dados nacional. Quem estiver ilegal pagará multa. Mais de 1.100 proprietários já foram autuados. Um homem foi preso suspeito de participar da morte de uma brasileira no Japão. Ele é do Sri Lanka e teria incendiado o apartamento onde a vítima foi encontrada. Dona Valdeína está em choque. Ela precisou reconhecer o corpo da filha por uma foto. Ele me mostrou o rosto dela, eu não vi o corpo, mas estava sinais de queimado. E o cabelo dela é loiro e estava preto. Amanda Borges, de 30 anos, era natural de Caldazinha, no interior de Goiás. Ela foi encontrada morta na cidade de Narita, que fica perto de Tóquio. Alguns pertences não foram encontrados no local. A mãe da brasileira conta que ela estava há cerca de um mês no Japão e dizia estar encantada com o país oriental. É um lugar seguro, você podia sair de madrugada, ninguém mexia com você. Menino de 8 anos andava só, ninguém mexia, né? Igual no Brasil, né? A imprensa japonesa noticiou que um suspeito foi detido neste sábado. Ele tem 31 anos e nasceu no Sri Lanka. O homem morava no apartamento onde o corpo de Amanda foi encontrado. Ele foi detido por incêndio criminoso. O delegado que investiga o caso afirmou que a brasileira pode ter morrido por inalar fumaça das chamas. Os parentes acreditam que Amanda tenha sido atraída para o local do crime. Ela foi encontrada no quarto, mas não em hotel. Só a investigação lá que vai esclarecer mais.
O Itamaraty e a Assessoria de Assuntos Internacionais de Goiás já estão em contato com a família. A própria mãe dela falou que gostaria do corpo. A nossa família não tem condição mesmo de arcar com esse custo do Japão para cá. A música como remédio para o tratamento de doenças graves como câncer. Esse é o objetivo de 2 grupos de artistas que têm se apresentado em clínicas e hospitais, levando otimismo e alegria para os pacientes. Os olhos atentos querem entender. Música ao vivo no hospital? A banda ajusta a bateria, testa o violão, afina o contrabaixo. E o show começa. Em pouco tempo, o encontro se torna uma celebração à vida. A Cristina, que trata um câncer no pulmão, se emocionou. Ela foi pega de surpresa. Como teve o show, que era uma coisa que eu também não esperava, eu falei, eu vou curtir. A Lúcia definiu o espetáculo em poucas palavras. Maravilhosamente ótimo. A banda, de nome sugestivo e bem-humorado, Hospitais, é formada por artistas de grupos diversos que se reúnem e se apresentam para os pacientes. São pessoas que tocam normalmente em grandes bandas nacionais e que dispõem do seu tempo para vir aqui para curar e para ser curado também. E aqui a gente tem isso, aqui a gente tem pessoas que estão sedentas por esse momento. E a gente acha isso absolutamente divino. Alegria, emoção, esperança. Ao som de clássicos brasileiros, floresceram sentimentos mais acolhedores nessa surpresa feita aos pacientes do Instituto do Câncer de São Paulo, aqui na capital. Pelo menos por alguns instantes, o peso do tratamento se fez mais leve. Um remédio à parte. É um ambiente frio, é um ambiente de dor, é um ambiente onde as pessoas vêm muito aflitas, muito estressadas para saber o que tem, né? E quando eles chegam, eles fazem toda a diferença. Depois a gente passa tristeza tomando medicamento, sai. Ver isso aqui é maravilhoso. E se para os adultos o ritmo é o rock, para as crianças é a música clássica. Aos 11 anos, a vaidosa Lívia foi diagnosticada com leucemia. Está em tratamento há pouco mais de um ano. Agora, uma pausa para curtir a apresentação, aqui mesmo no hospital na Zona Leste. A música traz otimismo. Estou pensando em coisas boas que vai vir pela frente. Os sons do projeto Música nos Hospitais despertaram curiosidade e suavizaram os desafios do tratamento. Eu amei. Tô amando tudo que tá tendo aqui. Fazer com que a música, a partir dessa estrutura maravilhosa, que tem tudo que a gente precisa, que tem harmonia, tem contraponto, quando um fala, o outro escuta, a melodia, enfim, a música é uma coisa muito complexa e muito profunda, que pode ajudar muito as pessoas, né? Momentos difíceis, mas nós vamos vencer. Isso eu tenho certeza. Hoje, Dorival Júnior comandou o Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena. Vamos conversar de novo com o Bruno Lohans. Bruno, conta pra gente como é que foi esse jogo, hein? O jogo foi agitadíssimo, Salsi. Teve virada para todos os lados e o destaque foi o atacante Yuri Alberto. O repórter Alexandre Oliveira acompanhou o jogo e agora nos conta todos os detalhes. Boa noite, Alê. Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, boa noite a todos. Dorival Júnior encontrou um estádio lotado e um adversário complicado. Mas quando a bola rolou, o Timão abriu o placar com Yuri Alberto, que fez uma bela jogada, limpou a defesa e bateu no cantinho. 1-0. O time gaúcho foi para cima, o Wesley cruzou, Hugo Souza não cortou e o lateral Aguirre empatou o jogo, 1-1. Logo em seguida, o Inter envolveu a defesa do Corinthians e Alan Patrick passou para Thiago Maia virar o jogo, 2-1. No segundo tempo, Matheus Bidu escorou de cabeça para Yuri Alberto, que marcou o segundo dele e empatou o jogo.
No finalzinho, Yuri Alberto de pênalti virou de novo a partida, 3-2 para o Corinthians. E ainda deu tempo para o Igor Coronado marcar de cavadinha. Final, Corinthians 4, Inter 2. Com os 3 gols marcados hoje, o Yuri Alberto empatou com o Romero na artilharia da Arena, com 43 gols. E agora Dorival Júnior tem 2 jogos no comando do Corinthians e 2 vitórias. Bruno. Obrigado, Ale. Bom trabalho para você, boa sequência. Outros 2 jogos agitaram a noite do Brasileirão. Vamos aos gols. No Maracanã, Christian Barleta cruzou na área e Pablo, de cabeça, abriu o placar para o Sport contra o Fluminense. Arias se livrou da marcação e cruzou para Serna empatar o jogo. No último minuto, Everaldo, de cabeça, virou para o Fluminense. Final, 2-1. No Presidente Vargas, em Fortaleza, após cobrança de escanteio, Marlon cabeceou sozinho e marcou o único gol do jogo. Ceará 1, Vitória 0. E para você ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias do seu clube e tudo sobre o Brasileirão. No Amapá, o Oratório perdeu o segundo jogo da semifinal para o Independente. Mesmo assim, se classificou para a final do campeonato estadual. O jogo foi transmitido pela TV Equinócio, afiliada da Record no Amapá. Lucas Rondinelles fez os 2 gols do Independente, que precisava ganhar por 3 gols de diferença para se classificar. Mesmo derrotado, o Oratório avançou por ter feito melhor campanha na fase de classificação. Na grande final, o time vai tentar impedir o pentacampeonato do trem. Amanhã, a partir das 6 da tarde, a Record, o R7 e o Play Plus transmitem Cruzeiro e Flamengo pela 7ª rodada do Brasileirão. Vai ser o reencontro de Gabigol com o ex-clube. Salce e Sérgio. Obrigada, Bruno. O Jornal da Record termina aqui, mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E você já sabe, a programação da Record está ao vivo de graça no Play Plus. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo depois tem festa no Power Couple. Não perca. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau. Ótima noite e bom domingo. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.